distinguir um sujeito do outro. Aqui eu tenho precisa de vendedora com experiência. Eu já sei que é sujeito indeterminado. Por quê? Encaixa numa das regras. O verbo no singular, na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser e mais preposição. Nessa situação aqui, né, os alunos antigos aí já sabem que é um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E agora aqui, isso aqui parecidinho, mas muito parecido é sujeito simples. Viu, Thaisa? Você que pode responder. Você já viu esses casos aí que sujeito é simples dessa forma? Não. Thaisa? Não, né? Pois é. É sujeito simples. Incrível, né? Não é parecido, né, com sujeito... Eu já ia chutar sujeito indeterminado. Já é chutar, né? Mas não é sujeito simples. Cai em concurso. Por que que é simples? Eu vou explicar agora. Tudo bem, ele está na terceira pessoa, com o partícula ser. Mas cadê a preposição? Não tem preposição. Você sabe que a regra do sujeito indeterminado sempre tem que ter a preposição. Aqui não tem, mas só é o seguinte, a prova que é sujeito simples é que nós temos que transformar isso aqui na voz passiva, em voz passiva. Se der, aí o sujeito é simples, porque vai ter sujeito. Porque se der, é porque isso aqui está na voz sintética, voz passiva sintética. Isso é um tipo de voz passiva, né? Voz verbal. Então, aí é voz passiva sintética. Se eu conseguir aqui pegar, nesse caso aqui, os tradicionais falam objeto direto, mas isso aqui é sujeito, né? Não posso falar objeto direto. Se eu falar aqui, a casa foi, é passado, né? Foi reformada. A casa foi reformada. Olha o sujeito. Nessa situação aí, a casa. É a mesma coisa. Eu já vi esse concurso, que quando muda, né, escrita de frase, tem lá, reformou-se a casa, e está lá. Mantém a correção gramatical, né, e o sentido da oração, mantém, se eu falar, a casa foi reformada. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, esse aqui é sujeito paciente, mas é sujeito. Sujeito paciente na oração, mas é sujeito, não importa. Então, sujeito é um caso de sujeito simples, que confunde com sujeito determinado. Mas só em você ver que aqui não tem preposição e você transformar para a voz passiva, né, Meire? Meire sabe já disso, né? É sujeito simples. Já estou ligada. Então, aqui, ó, reformam-se as casas. O mesmo caso, só que aqui, se o sujeito sempre concorda com o verbo. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que flexionar-se também no plural. Então, casas reformaram-se, as casas foram reformadas, passaram para a voz passiva. Isso aí, né, nós estamos distinguindo um verbo do outro, que são parecidos, mas no final das contas, um é sujeito indeterminado e o outro é sujeito simples. Cantaram muitas melodias belas. Aí tá. Aqui está sujeito indeterminado, mas às vezes pode estar cantaram aqui, né? Mas pode ser sujeito simples, né? Mas vamos ver, vamos analisar. Se cantaram alguma coisa. Cantaram o quê? Olha, eu estou fazendo a pergunta o quê depois do verbo. Tudo que eu faço a pergunta depois do verbo é o complemento dele. Então, muitas melodias belas. Então, muitas melodias belas é objeto direto. Então, eu posso fazer a pergunta assim, ó. Quem cantaram muitas melodias belas? Thaisa. Você sabe dizer quem foi? Não. Não. Não tem como. Está indeterminado, né? Nós não sabemos quem fez a ação. Então, nesse caso, o sujeito é indeterminado. Olha só o outro caso aqui. Chegaram as encomendas do Rio de Janeiro. Olha, sujeito simples. Né? Dá para entender que, veja bem, não é muito parecido? Né? Cantaram muitas melodias belas e chegaram as encomendas do Rio de Janeiro. Mas aqui nós temos um sujeito simples. Vamos ver agora. Como é que a gente começa a analisar? Começa uma análise do sujeito, analisando o verbo.
Aqui em cima você viu que cantaram é incompleto. E chegar, você vai descobrir o quê? Se é completo ou incompleto ou completo, né? Como é que vai se descobrir assim, ó? Você sempre faz uma pequena, você sempre coloca assim, alguma coisa na frente do chegaram. Sempre você fala assim, ó, eles chegaram, precisa de complemento? Eu cheguei, precisa de complemento? Não. O que vai vir depois é um lugar, é um tempo, é um modo. Não. Então, isso aqui é completo. Se é completo, desconfia que pode ter sujeito simples. Aí eu faço a pergunta, né? Eu não posso fazer a pergunta depois porque ele não pede, ele não exige, ele não pede complemento. Se chegou, é completo. Não posso fazer a pergunta depois. Eu tenho que fazer antes. Quem chegaram? Qual é a resposta? As encomendas do Rio de Janeiro. Então, as encomendas do Rio de Janeiro é sujeito simples. Descobrimos que é sujeito simples. Mas você vê bem que nós analisamos o verbo. O verbo é completo, não tem objeto, então a gente faz a pergunta antes. Quem chegaram? As encomendas do Rio de Janeiro, sujeito simples. Muito parecido com aqui em cima, mas aqui em cima é sujeito indeterminado. Havia esperança sempre. Ó, quando tem o verbo haver, desconfia dele que pode ser oração sujeito. Pode ser, né? Mas a gente tem que analisar. Se havia, pede complemento. Esperanças. É objeto direto. Sempre. Advérbio de tempo. Então, olha, se aqui está no singular, isso aqui é objeto e aqui é tempo, já sabemos que isso aqui é uma oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir, você tanto é que está no singular. Nesse caso, está no singular. E aqui, parecido, mas aqui é sujeito simples, né? Que o português é complicado, é sujeito simples. Mas vamos analisar o verbo? Ó, havia e chegado é uma locução verbal. Dois verbos juntos. Havia e chegado. É sentido completo ou incompleto? Sempre tem que analisar o sentido do verbo. Completo ou incompleto? Havia chegado. É a mesma coisa que falar assim, chegou. É completo. Se é completo, né? Se é completo, nós não temos o 3. O que nós vamos ter aqui? Se é completo, nós temos que fazer a pergunta antes. Quem havia chegado? Cedo. Isso aqui é tempo, cedo. Quem havia chegado cedo? O candidato, sujeito simples. Está entendendo aí, Fernanda? Está vendo como é que é? Né? Aqui é uma locução verbal, no sentido de um verbo completo, chegou. Aí eu tenho que fazer a pergunta antes. Quem havia chegado cedo? A resposta, o candidato. Fizer a pergunta antes, então a resposta é sujeito simples. Muito bem. Os livros contemplei. Lendo rapidinho, de repente a gente pode até pensar que o sujeito seria livros, né? Mas não. O que nós temos que fazer? Ó, para tudo. Analisar o verbo. A gente nunca, às vezes, quando a gente é leigo em português, vocês já fizeram o concurso, sabe disso? É leigo não sabe. Vai lá, isso aqui é isso aqui, essa outra coisa aqui, essa outra coisa, e pronto, vai errar tudo. Mas aqui não, para e analisa o verbo. Contemplei. Né? Eu completei. Se completei, completei. É completo. Então, faz a pergunta antes. Quem completei? Quem completei? Eu. Tem resposta, eu sei quem é, só está oculto da oração. Se está oculto da oração, é o sujeito oculto. É um caso de sujeito oculto. E esse aqui tem vencerei, mas é sujeito simples. Olha como é parecido. Mas vamos ver aqui. Eu, o homem do futuro, isso aqui é um aposto. Pode tirar fora o aposto. Eu vencerei. Quem vencerei? Resposta? Eu. Está na oração? Está. Se está na oração, o sujeito é simples. Tá? Sujeito simples. Vamos mais uma dúvida aqui. Né? As duas meninas passavam pela calçada. Olha, apesar de ser duas, a gente não pode falar que é sujeito composto. Não.
São duas, mas o problema é que só temos um núcleo aqui, que é meninas. Você vê que duas não pode ser núcleo, que é numeral. O as aqui não pode ser núcleo porque é um artigo. Então, essas duas aqui relacionam com meninas. Está aqui, ó. Meninos é um núcleo só. Então, esse aí é sujeito simples. Um núcleo. Mas aqui embaixo, o prefeito e os vereadores se reuniram na Câmara. Quem se reuniram na Câmara? O prefeito e os vereadores. Olha, nós temos um núcleo prefeito e outro núcleo vereadores. Nesse caso, sujeito composto. Tá? Sujeito composto. Agora nós tivemos praticamente 1 hora de aula. Vamos dar 3 minutinhos para alguém molhar a garganta. 3 minutinhos, tá? E alguém ver rapidinho no WhatsApp se alguém falou, né? Eu só vou ali tomar uma água, 2 minutinhos rapidinho. Aí nós vamos fazer exercícios agora. Viu? Thaís, a Valquíria e Thaís. A gente só aprende exercitando bastante. Eu já coloquei esse meu povo aí para exercitar muito. E nós vamos sempre fazer isso. Muitos exercícios. Deixa eu tomar uma água, porque eu esqueci de trazer minha água aqui, mas já volta aí, 1 minutinho. Fê? Eu estava tentando falar aqui. O Jonathan não está conseguindo ver o áudio dele. Ele quer falar e também ele não está conseguindo escutar. Será que ele não abriu o áudio dele? Então, eu pedi para ele sair da chamada e entrar de novo. Ele saiu 2 vezes e entrou e não está conseguindo. Aí eu estou mandando mensagem aqui para ele, mas ele não visualizou também. Ele não está conseguindo, o áudio dele, ele não está conseguindo escutar. Eu pedi para ele passar o dedo, como ele está no celular, arrastar, vamos ver. De repente ele está me escutando agora, não sei. Tem que arrastar para poder abrir o áudio. Isso, tem os 3 pontinhos aí, vai lá no áudio. Tá me escutando agora, Jonathan? Aí, ele deu um sinal ali de que joinha, então deve estar. Você não consegue colocar o áudio para ele? Eu não consigo colocar o áudio. Não. Porque, no caso, eu tenho como ocultar o áudio deles, mas ajeitar o áudio. Você tem como... Então, agora ele está escutando. Então, tá bom. Ô, Thaísa. Não fica Thaísa. assustada, não. Ô, Thaísa, responda, mulher. Vamos lá. Meu microfone estava desligado e eu nem me toquei. Você está assustada, Thaís? Já estou um pouco apavorada. Isso aí com os exercícios. Primeiro, você deve saber o seguinte: a gente tem que sempre buscar uma aprendizagem significativa. Aí está esse pedagogo é mais atualizado do que eu, porque eu já me formei há uns quase 30 anos. Há quase 30 anos, né? Faz muito tempo. Mas a aprendizagem significativa é o seguinte: você sempre tem que exercitar bastante, né? Associar uma coisa com a outra e vai conseguir isso, né? Sem dúvida. Vamos para os exercícios. Eita, aqui, ó. Bora. Isso aqui, meu povo antigo sabe tudo já. Né, Miri? Eu estou... Hoje, já tô boa. Já aprendeu, né? Não sabia Mas, quase professor, nada, né? eu tô levantando às 5 da manhã para estudar. Mas você não sabia quase nada, né? Isso aí. Não sabia era nada. A realidade é essa, sabia nada. Fernanda também, né? Carol. Aham. Mas aprende mesmo. Então, olha lá, Thaís, aqui, ó. Thaís, Valquíria e Thaís. Precisa ser vendedora com experiência. Olha, tem um se aqui, ó. Quando tem um se, pode ser sujeito indeterminado ou sujeito simples. Pode ser um dos dois. Tem que pôr isso na cabeça. Então, mas só que é o seguinte: está no singular? Está. Pode ser sujeito simples, pode ser sujeito indeterminado. Mas o que vai decidir é isso aqui, ó, na frente. Tem preposição. Quando tem preposição, eu não consigo passar isso aqui para a voz passiva. Isso significa dizer que isso aqui não está na voz sintética. Né? Então, é um sujeito indeterminado.
o verbo está no singular, mais a partícula ser, mais a preposição. Eita, mas tem um aqui parecido. Olha só aqui. Pode ser o quê? Sujeito simples ou sujeito composto. Então, vamos ver o seguinte. Está no singular? Está. Pode ser indeterminado. Tem a partícula ser? Tem. Pode ser indeterminado ou sujeito simples. Mas eu não encontrei a preposição. Mas aí, vamos tirar a prova? Vamos transformar ela para essa oração para a voz passiva? Então, eu pego a casa. Está no passado? Tá. Foi, sempre utilizo o verbo ser. Foi reformada. Deu para passar para a voz passiva? E você vê que é um sujeito paciente, mas é sujeito. A casa foi reformada, é o sujeito. Então, a casa é sujeito simples, tá? Sujeito simples. Nós estamos aqui diante de um sujeito indeterminado e aqui de um sujeito simples. Confia-se em funcionários esforçados. Confia-se a mesma situação, singular, mas a partícula, mas eu vi que tem a preposição. Confia-se em quem? Em funcionários esforçados. Eu estou aqui diante de um objeto indireto. Se eu tenho um objeto indireto, isso aqui não pode ser sujeito, porque já é objeto indireto. Então, com certeza, é um sujeito indeterminado. Vamos lá para cima aqui. Necessita-se de pessoas voluntárias. Singular, partícula ser, mas tem preposição. Não consigo passar para a voz passiva analítica. Já descobri que esse aqui é um sujeito indeterminado. Cantaram muitas melodias belas. Eita, parou aqui. Já sei que pode ser indeterminado, mas também pode ser sujeito simples. Mas eu vou descobrir analisando o verbo. Se cantaram, cantaram completa, é completo, o verbo é completo ou incompleto? Cantaram, tem sentido completo? Cantaram o quê? Cantaram alguma coisa, então não tem sentido completo. Então, vamos desconfiar que isso aqui pode ser sujeito simples. Então, posso fazer a pergunta antes. O que cantaram? Muitas melodias belas. Respostas. Se tem resposta para uma pergunta antes do verbo, com certeza isso aqui é sujeito simples. Sujeito simples. Cortou a árvore a machado. Isso aqui é um sujeito, eu vou até falar, não vou nem discutir muito com ele aqui. Quando é assim, você vê que não se encaixa nem em sujeito indeterminado, que são dois casos só, tá? E nem se cortou alguma coisa, nem sujeito simples. Não é sujeito indeterminado, é sujeito simples. Isso aqui foi no contexto, né? No contexto, isso aqui é sujeito oculto, porque a gente sabe quem foi, só tá no texto, tá atrás, né? Mas isso aqui é sujeito oculto. Isso aqui, para frente, eu vou explicar melhor, quando tiver um texto. Vamos lá. Deixar um caderno em sala. Esse em sala, o que é? Deixar um caderno onde? Em sala, é o 4. Já sabe que é o 4. Se deixaram alguma coisa. Um caderno, esse aqui é o 3. Aí, se eu tenho o 3 e o 4, eu posso fazer a pergunta daqui, ó. Quem deixar um caderno em sala? Você sabe? Não. É indeterminado. Não descobrimos quem faz a ação, se a gente não descobre quem faz a ação, e está aqui, ó, na regra, terceira pessoa do plural, né? E alguém faz a ação. Quando alguém faz a ação não sabe, o sujeito é indeterminado. Fala-se de uma safra recorde. Não, recorde não, recorde. Eu falo recorde, está errado. A palavra certa é recorde, é que todo mundo fala errado. Fala-se de uma safra recorde, aliás. Então, temos aqui, ó, o verbo no singular, partícula ser e preposição. Nesse caso, não dá para passar para a voz passiva analítica. Então, sujeito indeterminado. Thaís, diante desse aprendizagem que a senhorita teve até agora, você teria condição de descobrir esse sujeito aqui? Eu vou dar 3 minutos para você analisar. Tá? Vamos esperar. E nós aqui vamos ter paciência para te esperar. Ok. A 9, né? Seriam substituídos 4 jogadores. Isso. Seria um verbo
substituídos. Quem foi substituído? 4 jogadores. Mas a gente não sabe. Sujeito indeterminado? Assim, eu acho. Vamos ver. Primeiro, assim, ó. Ainda vou dar uma aula de vozes verbais para vocês. E de locução verbal, para vocês ficarem de fera mesmo em sujeito ainda. Ainda está faltando, viu, Fernanda, Carol e Meire aí? Uma aula de vozes verbais para vocês ficarem bem bom. Isso mesmo. Eu tenho que saber que isso aqui é um verbo composto. Seriam substituídos, é um verbo composto. Você tem que sempre ler. Seriam substituídos na locução verbal. Sendo uma locução verbal, eu tenho que fazer o seguinte. Seriam substituídos. Então, qual é a ideia disso aqui, seriam substituídos? Né? É uma ideia só. Se é uma ideia só, isso aqui tem sentido de completo. Seriam substituídos e pronto. Não precisa de complemento. Precisa de complemento? Não. Se não precisa de complemento, eu faço a pergunta antes. Quem seria o substituído? Quem seria substituído? 4 jogadores. Aí passa a ser sujeito simples. Sujeito simples. Você vê que aqui é um verbo só, faz a pergunta antes. Porque ele tem sentido completo. Seria o substituído, pronto, não precisa de complemento. 4 jogadores, sujeito simples. Vamos lá. Bem confuso isso. E esse aqui? Dá uma ideia nisso aqui. Se você sabe achar o sujeito. Esse aí é... Deixa eu ver, eu anotei aqui. Oração sem sujeito? Primeiro, você analisa o verbo. Haverá. Se haverá alguma coisa. E a resposta é esperança. Na fórmula, isso aqui é um 3, né? Esperanças. Você tem 1, 2, 3 e 4. E sempre é tempo, é 4. Então, tem o 2 e o 3. Mas haverá, você vê que haverá está no singular, ele tem sentido de existir. Eu posso falar, existem esperanças. Posso falar assim. Então, nesse caso, a oração é sem sujeito. Sem sujeito. Se eu fizer a pergunta, quem haverá esperanças sempre, não tem resposta, a oração sem sujeito. Olha, acertei uma. Aê! Eu tô achando injusto isso. A Val queria ficar aí de câmera desligada, microfone desligado. Não, mas ela não entrou dessa vez, não. Só tá você mesmo. Só não. você. Céus. Começaram cedo as aulas este ano. Eita, aqui, ó. Quem começaram? Você vai fazendo logo a pergunta, quem falou e quem começaram? Não pode fazer. Agora não. Não pode, Meire. Não pode. Primeiro você dá uma olhada e vê se você encontra advérbio. Encontrei um de cedo, você pode até tirar, que ele não vai interferir para me achar o sujeito. E encontrei este ano, tempo, também, posso tirar. Aí eu analiso, não faço pergunta nem antes nem depois. Não faz pergunta nem antes nem depois. Tá? Tranca a boca aí, fecha a boca. Então, vamos analisar o verbo. Ele é completo ou incompleto? Começaram. Completo. Começaram. Começaram completo. Não precisa de complemento. Né? Ou precisa? Olha só. Começaram alguma coisa. Né? Então, assim, sempre você faz isso, ó. Toda vez. Para e muda o jogo. Vocês têm que colocar antes do verbo eu. E conjuga o verbo. Eu comecei. Eu comecei. Então, ele começou. Nós começamos. Então, eu comecei. Tem sentido completo? Não. Eu comecei alguma coisa. O quê? Começou o quê? Começou o quê? Começaram o quê? Então, verdade. Que tem sentido incompleto. Então, o que vem depois aqui, o complemento do verbo, é o 3, objeto direto. Então, já que é o 3, eu posso fazer a pergunta. Agora, estão vendo como é que é a situação? É agora que eu posso fazer a pergunta.
Porque eu descobri que ele é incompleto e descobri o seu complemento. Então, eu posso fazer uma pergunta só. Quem começaram as aulas? Você sabe? Não. E é indeterminado, não sabe. O agente dessa ação verbal começaram, você não sabe, ele é indeterminado, já fala, sujeito indeterminado. Sim, verdade. Vamos lá. Não se brinca com facas e arma de fogo. Não se brinca. Aí, o leigo vai ler rápido isso aqui. Não, é sujeito composto. Facas e arma de fogo. Mas vamos analisar, né? Eu não posso falar que isso aqui logo é sujeito composto. Vamos ver, pode ser, mas vamos analisar. Onde está o verbo? O verbo está aqui, brinca. Brincar. Brinca. Mas tem um C aqui. Tem um C, né? Bom, descobri que o não é 4. Se não é 4, eu posso tirar. Para não me atrapalhar. Entendeu? Você pode tirar. Então, já não posso deixar na oração se brinca, porque isso aqui está errado. Essa alocução, colocação de pronome está errado. Nunca se começa, né, com pronome. Então, vai ficar assim, ó. Mudou para cá agora, ó. Deixa eu colocar. Brinca-se. Ficou assim agora, tá? Brinca-se. Eu tirei o não, eu tô melhorando a minha situação aqui para descobrir. Brinca-se com o quê? Com facas e arma de fogo, é uma resposta só. É o 3, porque vamos analisar o verbo aqui, brinca. Se brinca, brinca com alguma coisa. O sentido dele é incompleto. Brinca com o quê? Com facas e arma de fogo é o 3, é objeto indireto. Então, eu posso fazer uma pergunta só agora. Se eu tenho um 3 aqui, quem brinca-se com facas e arma de fogo? Resposta, você sabe? Não. Então, certamente aqui é um sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. Vamos lá, Thaís. Só está você aqui de novata. Professor, falta 1 minuto. Eita, mas nós temos tempo. Vai. Salva. Eu ia fazer. Dá 13. Então, vamos encerrar aqui, que não vai dar tempo de terminar essa. Mandar outro, que a gente tem mais uns minutos ainda de aula. Tá? Manda outro. Fazer que nem a aluninha minha. Ô, Glória!